Salve, salve pessoal, a Clay aqui de novo. O homem trabalha demais, não tem jeito. É, Vamos contextualizar aqui primeiro esse vídeo. Esse vídeo eu vou falar um pouco pra gente ficar por dentro aí do competitivo, né? O que teve esse final de semana, os campeonatos que rolaram, né? Mostrar aí um pouco da line dos, pelo menos aí top 4 ou do vencedor, dependendo do campeonato, do caso do campeonato, né? Que vai ter alguns específicos aqui, mas eu vou comentar um pouco sobre, alguns eu vou ir mais a fundo em algumas composições, mas mais informar e mostrar as composições que foram utilizadas e mais ou menos o pensamento aí dos jogadores. Enquanto estou gravando esse vídeo aqui, já está sendo lançado cartas aí do mini set. Então, vou estar trabalhando em cima disso também. Então, daqui a pouco, provavelmente, já vou estar lançando um vídeo comentando um pouco sobre as novas cartas. E quem sabe aí, vamos ver se conversa aí com os meninos, faço alguma collab, mas se caso não, eu já vou lançar eu mesmo aqui os vídeos falando um pouco aí sobre as cartas. Não vou fazer pontuação nem nada do tipo, só vou comentar um pouco sobre as cartas, o que poderia estar entrando nos decks de hoje e o que, sei lá, o que pode adicionar um pouco ou não aí no nosso novo meta que vai entrar aí a partir do dia 13. Amanhã, terça-feira, né, vai entrar o novo patch aí, vai ter algumas atualizações de correções de bugs e coisas do tipo, que vai dar uma mudada aí, vamos ver se muda alguma coisa. Cravonato vai ficar melhor aí no DH, mas enfim, isso aí é assuntos para os próximos vídeos. Agora eu vou estar falando aqui um pouco do competitivo desse final de semana, partindo de sexta-feira, né? Então vamos mudar aqui a cena. Começando aqui, sexta-feira, né? Copa do Clark, a Hell Screen Dream, Dream Cup, uma Copa aí que deu mais o que falar fora dela do que propriamente do campeonato, né? Infelizmente aí acho que houve uma falha de intimidade aí com o site do Battlefy, né? E tivemos bastante problemas aqui. Aqui é um score que a gente não pode nem considerar porque tivemos alguns problemas. Sim, eu vou falar um pouco dos problemas que a gente teve, né? Questão de horário. Pessoal, para vocês terem ideia, né? O campeonato era para começar às 10 horas, demorou para soltar a bracket, demorou para começar os jogos. Quando foi começar os jogos, não tinha ban no site, não tinha é, as informações necessárias ali pra gente jogar. Jogamos a primeira rodada, simplesmente ele anulou a primeira rodada. Então, teve quem perdeu, quem ganhou, tudo foi anulado ali na primeira rodada. E quando chegou na última rodada do suíço, ele simplesmente colocou o resultado que ele queria para os jogadores e não levou em consideração. Ou seja, a gente ficou jogando 9 horas 9 horas pra gente, né? Que saiu no top 16. Gente, eu falo eu e o Zerefão, né? Que a gente tá aqui na lista, né? A gente ficou. Ficamos jogando aí por 9 horas e a gente acabou saindo no top 16. Só que o problema não considerou colocação do suíço para ter os confrontos. Então, tipo, a gente fica meio assim, né? Pô, jogamos todo esse tempo para chegar agora e não valer de nada as colocações que a gente teve. Não, simplesmente a última rodada ele foi lá e colocou. Tipo assim, ele não anulou a rodada e usou as colocações que estavam naquele momento. Ele simplesmente deu o resultado para quem ele queria ali. Então, alguns ficaram com vitória, outros não. E chegou, fez um sorteio. Aí a gente foi para um outro site que a gente não conseguiu fazer a conta, não conseguiu fazer as coisas, enfim. Faltou assim organização completa da parte dele. Agora falando do torneio. O torneio foi muito legal a ideia de ter Insera em todos os decks. Então, a ideia era ser um campeonato com decks mais controle, né? E mais demorados também, né? Os jogos mais demorados. Então eu vou mostrar aqui um pouco da ideia que eu e o Zerefão tivemos. Bom, o Zerefão optou por ir com Protoss Mage, né? Deck muito bom para esses jogos mais lentos. Um BBU que a gente pegou a ideia aí do Jambri, deck que ele apareceu aí, um deck de DK mais proativo, e Zarime Priest que
como eu comentei com ele, a gente acreditava que seria o deck, assim, que todo mundo ia levar. Ah, eu esqueci de falar também. A regra era a seguinte, ter Ysera em todos os decks e mais 4 cartas do Sonho Esmeralda. Então, pela visualização que a gente teve, assim, de início, o torneio vai ser com decks mais controle. E tendo que colocar essas cartas, né, obrigatoriamente novas, e com Insera, um deck que já estava redondo era o Zarim Priest. Nessa semana a gente descobriu isso daqui que o Jambri fez. E aqui o Zerefon já tryhard, né? Fez a adição de Insera no Protoss Mage. Colocou a Corujinha, Chavios e os Anciente de Ori. E aí ele entrou dentro das regras, né? Agora, da minha lineup, eu coloquei uma Ysera no Imbue Druid, um deck, vamos dizer assim, anti-control, né? Então, minha ideia foi usar justamente coisas que já tinha e adicionei Ysera nesse deck. Zarim Priest e utilizei também o deck da ideia do Jambri, que caía muito bem para as regras gerais ali do torneio. Aqui, agora, lineup do top 2, né? Não comentei antes, mas Chewie e o Kenpachi foram os que fizeram a final, né? O Chewie usou Protoss Mage também, a mesma ideia ali que o Zerefon acabou tendo. Zarim Priest, e ele usou o Nebula Shaman. E aí ele fez a adição da carta de custo 2, né? Que restaura 4, compra uma e imbui o poder heróico. Essa carta aqui você compra 2 cards, só que você não pode usar por 2 turnos. E ele já tinha a Ysera, né? Que já roda normalmente no deck, Malorne. E aí ele entrou dentro das regras do... Também tinha aqui o Chaves, né? E é um deck excelente, né? Contra controle também. E aí ele foi nessa ideia, né? Anti-control aqui e ele acabou chegando na final. Porque aqui a gente não consegue ver tudo, como eu disse, a gente teve que ir para um terceiro site aí. Então, acabou que a gente não consegue ver. Mas... E a line do campeão aqui foi um Cliff Dive, né? DH, com adição de Sera. Muito tryhard, muito tryhard. Pegou um deck que já existia, né? Eu achei que o pessoal, apesar de ter prêmio e tudo, eu pensei que o pessoal ia mais na ideia do for fun, né? Só que não foi o que aconteceu, o pessoal foi bem tryhard mesmo. Então, lineup do campeão aqui, o Cliff Dive com o Ysera. A gente teve aqui um BBU Starship, né? Com adição de Ysera também. O Anciente. E aí, cartas que... de sanguessuga. Tudo da nova expansão, né? Pra entrar dentro das regras. E um Imbui Druida com Ysera, né? E essa aqui foi a lineup do campeão. E gravem esse nome, né? Porque esse final de semana aí foi muito bom pro senhor Kenpachi aqui, que ele conseguiu emplacar mais um torneio. E aí, passando a sexta-feira, né? Tivemos o torneio do Madara também, só que esse no servidor do EU. E aí, tivemos como representante brasileiro aqui, tivemos o Aborígene e o Digo, que acabou ficando em terceiro lugar. Vou mostrar aqui a lineup dos 3 primeiros, né? O campeão, que foi o The Hitman. Ele foi com um BBB Starship, Drunk Impala e um Starship Warlock, né? Uma composição assim, 2 controles e um Paladino. Paladino esse que tomou ban em todos os jogos, né? Todos os jogos ele pegou. Isso é uma das ideias, né, que o pessoal usa para competitivo, né? É um deck que o pessoal, se não tem rogue na composição, provavelmente ele não vai querer jogar contra Paladino, que é um dos melhores decks aí do meta. Então, ele usou a ideia de levar o Drunk Pala e 2 decks extremamente controles, né? E aí, ele estava optando por banir Paladino. A única partida que ele não quis banir Paladino foi contra um Priest, que provavelmente era Zarim Priest, que aí counterava a composição dele, né? 2 decks controle. Então, Zarim Priest é excelente contra decks controle, decks mais lento, que ele consegue ter o tempo necessário para fazer o combo, né?
Vai juntar as peças do Exódio ali e terminar o jogo. Aí, partindo pro segundo colocado, né? Teve mais ou menos a ideia, só que ao invés de levar um Starship Lock, né? Ele preferiu levar o Protoss Mage. E aqui, um BBB Starship e Drunk Pala. Só que ele teve o Paladino banido em 4 partidas, né? E 2 ele teve que jogar. E a gente vê que praticamente free win, né? Paladino tá num nível de poder assim, incrível. Consegue fazer ali uns turnos bem fortes, né? E aí o que a gente brinca bastante, né? Linessa só precisa de uma coin e ela faz todo o show. E aí a gente tá vendo que ele foi um dos que ganharam, ou o único, né, que ganhou. Só confirmar aqui. O único que conseguiu ganhar do Digo, né? Ali na semifinal. E o Digo acabou caindo para a disputa de terceiro lugar. E aí, nosso brasileiro aqui, o Digo, utilizou uma composição de Hand Buff Hunter, Hand Buff DK e Drunk Pala. É uma composição que ele usou quase todo final de semana, né? Acho que aqui o nosso brasileiro descobriu aí a composição que lhe mais agrada, né? A composição que ele fez ali redondinha. E aqui ele acabou perdendo, né, na semifinal e pegou o terceiro lugar. Só que tinha premiação, né, nesse evento para terceiro lugar, né? Então ele, que vamos olhar aqui nos prizes, ó. Primeiro lugar ganhou $50, mais um mês de Firestone Premium. Segundo, 35, mais um mês de Firestone Premium. Aqui, terceiro lugar, $15, mais um mês de Firestone Premium, que foi o lugar que o Digo ficou, né? E o quarto ganhou um mês de Firestone Premium. E aí, como eles têm uma Dara, conseguiu uma parceria ali com a OSC, também conta pontos ali na OSC Elite, né? Que é o campeonato que a gente faz assinatura e joga os campeonatos, né? Eles têm campeonato também free, né? De 15 em 15 dias aí tem campeonato grátis, que inclusive nesse final de semana teve também, que eu vou estar mostrando aqui mais pra frente. Mas a lineup é isso, né? Aqui acredito que o Digo pela lineup ele não queria tá enfrentando nem Rogue, né? E nem Bruxo, dependendo das situações. E aqui tô vendo que não teve nenhum Rogue, né, pra ele enfrentar, então ele não precisou banir. Mas teve Bruxo, então quando teve Bruxo foi ali a prioridade de ban dele. Agora partindo no mesmo na sexta-feira, continuando na sexta-feira, né? Ali era Madara foi um campeonato às 2h30, né, da tarde no servidor do EU. E partindo agora pro último campeonato da sexta foi a OSC Elite edição 164, que foi às 8 horas da noite, né? É uma edição com dupla eliminação, né? Então você precisa perder duas séries para você estar sendo eliminado. Então aqui eu vou mostrar. E aí a gente teve o nosso brasileiro aborígene, né? Vulgo Paulão, sendo campeão dessa edição, né? E aí, de premiação, primeiro colocado são $40, pro segundo 20, terceiro 15, o quarto colocado ganha $10, aí quinto e sexto $5 e para os outros participantes, né, tem aí um sorteio do sétimo até o último, né, que tem aí os participantes, coloca todos o nome de todos ali e vê o vencedor desses $5 ali no sorteio. Aí aqui na final da Winner, né? A gente teve o Digo enfrentando o Aborígene. Aí o Digo foi pra final. A final mesmo, né? A grande final. O Aborígene tinha caído aqui pra loser. Ele ganhou, aí ele recebeu o direito de jogar a final. Aí o que acontece? Quando um player vai pela loser, ele tem que ganhar 2 vezes a final. Então, só é eliminado ou só perde quem perde 2 séries. Então,
O Digo tinha a vantagem de ganhar apenas uma série, então ele só precisava de ganhar uma série, porque ele já estava vindo pela winner. Se ele ganhasse aqui, ele já era o campeão e nem tinha essa outra partida. Aqui o Aborigine ele subiu, né? Aí eles fizeram esse confronto, foi 2 a 0 pro Aborigine. E depois ele voltou a vencer o Digo novamente. Então o Aborigine foi o campeão, o Digo ficou com o segundo lugar. Aí o Mutini ficou com o terceiro. O quarto lugar foi pro Reis Manning. E aí, quinto e sexto fica com Draquito e o Smith. Ficaram com quinto e sexto, né? E aqui nessa, apesar da pontuação ser a mesma, né? Aqui eu acabei ficando, eu e o Gil ficamos em sétimo e oitavo, né? Então a gente não teve a premiação, mas a gente acabou terminando aqui como sétimo e oitavo. Aí acabamos participando ali do sorteio e tal. Agora, partindo aqui para a lineup, né? O Paulão utilizou aí uma lineup mais lenta, né? Mais control. Foi Protoss Mage, Nebula Shaman e Starship Loki. Então, a gente vê aqui que ele jogou bastante séries, né? Enfrentou até o Lucas DM no meio do caminho, né? Acabou enfrentando o Digo 3 vezes, né? Uma que ele saiu derrotado e 2 que ele ganhou. Inclusive ali a disputa pelo título, né? Então, aí temos também a lineup do chileno, né? Foi de Zarim Priest, o Cliff Dive DH, Drunk Pala. Tivemos também aqui do terceiro, né? Ficou o Drunk Pala, o Cliff Dive DH e Zarim Priest também. O Digo voltou a repetir aquela lineup da sexta-feira, né? Então, uma lineup que ele já estava ali habituado e foi finalista e acabou pegando o segundo lugar, né? E aqui foi a lineup que eu utilizei, né, nessa competição, né? Fui de Ashimane Rogue, o Handbuff DK e o Drunk Pala. E eu acabei enfrentando o Digo ali na primeira rodada, né? No primeiro round eu acabei enfrentando o Digo, perdi pra ele, né? E fui pra loser. E aí tava fazendo aquela Miracle Run até enfrentar o Reisman. E aí que ele acabou me eliminando, né? Perdi de 2 a 1. Que ele acabou colocando errado, né? Porque a terceira vitória ali, terceiro jogo, foi vitória em cima do Rogue. Aí partindo para o campeonato do sábado. Do sábado a gente teve o Demonite, né? Que aí nossos 2 brasileiros novamente aí jogaram, né, no servidor do EU. E aí teve o Digo como campeão. O Aborígene acabou aqui, ele acabou ficando em quarto lugar, né? Que os dois foram para semifinal, mas pelo que eu tinha visto ali, acho que eles não acabaram nem jogando, né? Porque nessa competição aqui o Aborígene usou exatamente a comp do Paulão, né? Aí o segundo colocado foi de DH, Drunk Pala e Protoss Rogue, né? Protoss Rogue é uma grande surpresa aí, né? Porque é um deck que perdeu prioridade nos últimos tempos. Muito pelo que apareceu aí do Ashman, apareceu o Pirata, né? Aí o Protoss Rogue foi perdendo um pouco de prioridade no meta. E o Digo voltou a repetir novamente aquela escalação ali dele e acabou se tornando um campeão da Demonite, né? O grande campeão, o Aborigine acabou ali perdendo, né, na disputa de terceiro lugar. E aí foi a lineup novamente, né, que foi utilizada ali. E aí vamos dar só uma olhada aqui nas premiações. Foi US$ 50, né, pro campeão, 35 pro segundo e US$ 15 para o terceiro colocado. Só confirmar que foi isso mesmo. Não estava errado. O Aborigine acabou perdendo ali a disputa de terceiro lugar, né?
Aí acabou não recebendo nenhum prêmio. Aí também tivemos esse outro campeonato que rolou 15 minutos depois, né? Foi o Prof 8 Academy, né? E Spring Edition. E foi a Qualify número 7, né? As 1 em 15. Aqui, vemos que o Aborigine tentou participar, né? Mas acredito que por ele ver que a outra competição estava ali, ele estava indo melhor, ele acabou nem dando check-in e acabou sendo eliminado, né? Que aqui a gente vê que não teve nem partida, então a gente foi pelo check-in ali, pela falta do check-in, e acabou sendo eliminado, mas dois campeonatos ali no mesmo tempo, e a gente vê que observa que aqui não tem nomes assim relevantes, assim que a gente conheça. Relevantes não, né? Conhecidos, né? Por assim dizer. Nesse daqui, porque o pessoal foi pra prioridade do outro campeonato, né? E aí no sábado, depois dessas duas competições, tivemos a sexta edição da Copa Boomerang, né? Copa Boomerang que deu premiação até o quarto colocado, né? Com códigos. Então, Laguiar, Lucian, Fox Zumbi e Raonic foram aí os quatro vencedores, né? O Lucian foi inclusive o responsável por me eliminar aí na Copa Boomerang, né? Ele foi o grande campeão. Então ele levou Protoss Mage, Ashmane Rogue e Cliff DH, né? Foi a composição dele. A gente pode ver aqui que o DH dele estava muito inspirado, muito inspirado. E ele teve um ban e jogou 5 partidas. As 5 ele ganhou. Ele simplesmente não perdeu com o DH. E aí outro deck que teve um desempenho muito bom, né? 2 bans no Rogue e 4/1. O pior deck dele foi o Protoss Mage. Mesmo assim ficou positivo, né? Então ele teve 3 vitórias e 2 derrotas. E sofreu 3 bans no Mage. E a gente vê aqui que a maioria dos bans, né, foi no Mage, como eu disse anteriormente. 2 bans no Rogue e 1 ban no DH. E aí ele estava optando por banir o Paladino em quem tinha Paladino na lineup. Então ele enfrentou 4 caras com o Paladino e aí ele baniu o Paladino em todas elas, né? E quando não tinha Paladino, o ban dele era em Bruxo. Passando aqui pro segundo colocado, que foi o Laguiar, né? Ele levou o Hand Buff DK, Drankpala e o Imbui Druida. Foram os decks aí utilizados por ele. Chegou aí o que fica aqui, né? Que ele eliminou o Lost na primeira fase, eliminou Lucas DM, eliminou Grimaldi, né? Então ele, assim, a gente não conhecia, mas ele já chegou com um belo cartão de visitas aí na Copa Boomerang e acabou sendo o vice-campeão. O Fox Zumbi, né? Levou uma lineup um pouco mais lenta, né? Foi com o deckless, né? Do Loki, um BBB do DK e um Ashmane Rogue. E aí ele ficou em terceiro lugar, né? Com essa composição. E Raonic foi o nosso quarto colocado, com Imbui Druid, Drankpala e o Ashmane Rogue. Aqui foi uma composição assim um pouco diferente, né? Mas e o Ashmane aqui dele é aquele Ashmane com os piratas, né? Com aquele Ashmane um pouco mais agressivo. E aqui ele não jogou, ele simplesmente não jogou de Paladino. Ele levou o Paladino e ele não conseguiu jogar de Paladino porque o Paladino tomou ban em todas as séries. Então foi um deck que só recebeu ban. E aqui fica de destaque, né? Que ele eliminou o Sr. Paulo, eliminou também o V Restrita, os jogadores mais conhecidos aqui, né? Que ele acabou enfrentando. E eu acho que eu não mostrei, não falei um pouco da lineup do Laguiar, né? Então, não lembro se eu falei, mas enfim, se eu falei, vou ser repetitivo aqui de novo, não tem problema nenhum, né? Que ele foi de Hand Buff DK, Drankpala e um Imbui
druida aqui, pra quem assistiu aí, né? Ele fez chover com essa naguinha aqui. Foi um jogo que um dos jogos, né? Imbu e Druida foi extremamente agressivo. Tivemos também uma partida do Raonic que foi extremamente agressivo também, usando a mesma ideia de deck, só que pelo que eu lembro ele não usava a naguinha, mas ele conseguiu fludar o board e matar o adversário dele muito, muito, muito rápido. E aí também foi uma ideia aí meio diferente, né? Porque não, a gente participando dos campeonatos, né? Não é muito usual a gente ver esse tipo de composição, mas que deu muito certo. E aqui, nosso vice-campeão, né? Venceu 4 com o DH. DH não, perdão, com o DK, né? Ficou 4/1. Não perdeu de Paladino, ficou 2/0, né? Não perdeu nenhuma. E aqui o grande vilão dele foi o Druida, né? O Druida não recebeu nenhum ban. E aí ele venceu 5 partidas, porém ele perdeu 6 jogos com o Druida, né? Então foi ali o grande responsável por todas as partidas dele, foi vindo de 2/1, 2/1, 2/1. E aí, infelizmente na final, né? Infelizmente para ele, na final ele acabou dropando 2 partidas com o Druida, né? O Druida foi o calcanhar, né, de Aquiles, infelizmente para ele nesse campeonato. Agora aqui no domingo às 5 horas da manhã, tivemos aí o Weekend with Hearthstone, a sexta edição aí. E a gente teve o Giu, que também participa ali da OSC, né? Tá sempre aí nos rankings mais altos. Aqui a gente não. Que os nomes que a gente não sabe quem são, né? Mas esse. O Pigone aqui, ele é um outro jogador que a gente conhece pelos campeonatos e tudo. Mas vamos dar destaque aqui pro Giu, né? Que foi o grande campeão. Giu aí foi o campeão, vencendo 4 séries, né? Levou Drunk Pala, Starship Warlock e BBB Starship DK. Foi uma composição que eu acho que eu comentei ali em algum campeonato de sexta-feira, que usou a ideia de levar os decks controle e o melhor deck, por assim dizer, do meta, né? Que é o Pala, que tem poucas matches ruins. Que eu diria que, na verdade, só tem uma classe, né? Que tem uma vantagem em cima dele, que é o Rogue, né? Então, aqui levou, tomou 2 bans, né? Outro ban foi um no DK e outro no Loki. E todas que o Paladino entrou, ele ganhou. Então, a gente tá vendo que é um deck que tá muito, muito forte aí. E palestrou, né? Foi campeão. Aí o adversário. Foi adversário dele? Foi adversário dele na semifinal. Levou Drunk Pala, Rogue e o DH também. E aí ele acabou perdendo, né, na semifinal. E aí fechando no domingo às 8 horas a gente teve o Battle of Constellation, que é um campeonato que é da OSC, só que porém ele é aberto a todos os jogadores. Então você não precisa ser assinante, não precisa nada para estar disputando o campeonato. Então você consegue tranquilamente disputar o campeonato. Só se inscrever ali no Battlefy. Eu acabei disputando também. Comigo aconteceu ali um caso que eu fui querer ser o bom moço, né? Porque meu amigo aqui, o Doriaf 22 aqui, ele acho que não tinha participado poucas vezes, né? Eu acabei dando fair play pra ele, porque ele escolheu o deck errado. Eu ia fazer 3/1 na disputa e eu acabei dando esse fair play pra ele e consegui a façanha de perder e fiquei tomei a virada ali, né? Tava 2/1 pra mim e perdi de 3/2 e acabei indo de berço, né, nesse campeonato. E aí minha composição foi Hand Buff Hunter, Hand Buff DK, o Drunk Pala e o Ashmane Rogue. Aí o nosso grande campeão aqui, novamente, quem empate ali, o campeão da sexta-feira, voltou a ganhar um campeonato domingo, né? A gente também teve o Digo. O Digo, pelo que eu tinha visto, ele usou uma composição também ali. Acho que foi igual a que eu usei, né? Só que, claro,
ele teve um desempenho bem melhor, né? Conseguiu ir além ali. Só que aqui é uma competição que, como ela é aberta a todos, só o campeão e o vice que tem premiação. Então, e aqui é MD5, então não é Double Elimination, é Single Elimination. Então todos os campeonatos da OSC funcionam nesse formato. Se é MD3, é Double Elimination. Se é MD5, aí sim é Single Elimination. Então, um padrão adotado por eles que eu gosto muito, né? Então, se tem mais decks, você perdeu uma vez, está fora. Se tem menos decks, você tem uma segunda chance ali, indo para loser bracket. Então, que nosso grande campeão, né? Teve o Cliff DH, que levou BBU Starship, né? Que ele tá optando por rodar a custo 1, Drunk Pala e Imbui Druid. Aí foi campeão novamente, né? E duas séries ali que ele sofreu, foi mais close, né? Teve Paladino banido ali por 3 vezes, uma no DK, pegou bye ali na primeira rodada, e aqui ele acabou não jogando, né? Marcou 3-0, porque provavelmente o oponente dele não deu check-in. E aí ele voltou a ser campeão novamente. E aí é isso, aqui termina aí nosso por dentro do competitivo, né? Aí passando aqui um pouco da agenda dos próximos eventos, né? Dia 29 que vai ser amanhã, né? Conhecido como amanhã, terça-feira, às 2 horas vamos ter um evento aí de Battlegrounds, né? Só que lá no servidor do EU. Vamos ter na sexta-feira, né? Sexta-feira, dia 2. Sexta-feira, o torneio do Madara, né? A edição 9, servidor do EU aí. Também na Europa, quem tiver aí conta lá, já fez conta, fez alguma coleção ali, consegue jogar alguma coisa. Vamos ter aí na sexta-feira o campeonato do Madara às 2h30 da tarde. Aí também vamos ter a edição 7, né, do campeonato do Weekend with Hearthstone. A edição 7 às 5 horas da manhã no sábado. Esse aqui eu acredito que eu vou estar participando, né, porque eu tenho ali alguns decks na Ásia. Então eu vou ver se eu consigo participar ali. É um campeonato que tá pagando $15, né? Então eles pagam pelo PayPal, então a gente consegue estar jogando e recebendo. Primeiro e segundo, né? Ganham. E aí eu acredito que aqui é qualificatória para um campeonato maior, né? Então vai pegar os campeões e aí depois vai fazer um novo campeonato. Então para quem tiver interesse aí, tiver conta na Ásia, ele desenvolveu alguma coleção na Ásia, 5 horas de sábado. Aí vamos ter também a Qualify número 8, né, do Professor H Academy, no EU. Aí não vai ter nenhuma competição de horário, né? Então acredito que o pessoal vai querer jogar essa. Vai ser o Qualify número 8, às 1h15 da tarde ali no sábado. Aí vamos ter também o Qualify de Solari, né? Só que aqui é de Battlegrounds, também no EU. Aí isso já vai ser lá no dia 6. Dia 6, conhecido como na outra semana, na outra terça, né? E aí no dia 10, que vai ser no outro sábado, a gente vai ter a edição 8 desse mesmo campeonato aqui na Ásia. Aqui eu acredito que vai ter, só que aí é só para assinantes, né? Vai ter competição aí da OSC, que aí não foi aberto ainda no Battlefy, então não aparece aqui. E conforme ter aí esse final de semana, assim, a gente teve uma agenda bem recheada, então deu bastante conteúdo aí nesse vídeo, acabou ficando bem extenso, né? Aí meia hora de falação aqui do Clean Clean, mas eu pensei um pouco, né, pra tá passando esse conteúdo aqui pra vocês, né? Um pouco diferente aí, mas acho que todo mundo que joga Hearthstone aí curte um pouco de competitivo, né? Apesar do competitivo oficial. Aí falando um pouco, né, dos campeonatos, é isso, né? Não são os campeonatos oficial Blizzard, mas são campeonatos aí que a gente tem hoje na comunidade, né? Então, a gente que gosta de estar jogando os campeonatos aí, ou até mesmo os prós, né, que jogam campeonato constantemente, eles gostam, né, a gente gosta de ter esse tipo de conteúdo aí. Infelizmente,
O número ainda não é o ideal, né? Já assim, vou dizer assim, no auge, a gente tinha mais opções de campeonatos. Infelizmente hoje a gente não tá tendo essa gama tão grande, mas ainda bem que tem alguns, né? Então, tô passando aí o vídeo para ver pessoal que tem interesse. Então a agenda tá aí. Os campeonatos ainda tem os campeonatos. Como eu disse, não é o número que a gente gostaria que tivesse, mas ainda bem que tem. Então, quando aparecer aí algum campeonato, vamos apoiar aí, né? Própria a Copa Boomerang que teve. Tem outros campeonatos aí também. A gente tá aí, eu e o Zerefão aí e o Renanzinho, estamos pensando aí em fazer alguma coisa, fazer uma collab aí de algum campeonato, criar um campeonato nosso aí. Enfim, tá trazendo alguma coisa aí nova, algumas novidades aí pra comunidade. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte, compartilha e eu vou, depois desse vídeo, né, vou estar aí vendo os lançamentos das cartas e fazer um vídeo sobre, né? Vou ver como que eu vou fazer o formato primeiro. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo aí um pouco diferente, né? Não teve muito conteúdo relacionado a gameplay. Mas trazer aí um pouco do competitivo aqui no canal também, que é uma das partes que eu mais. Na verdade, é a parte que eu mais gosto, né? Dentro do Hearthstone. E é isso. Agradecer aí vocês que assistiram. Até o próximo vídeo. Muito obrigado e fui!